Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade. Você sabe, eu sou o Rogério Bon e nós conversamos sobre aqueles temas ligados a empresas familiares, convidando pessoas que têm conexões com o ambiente de empresas familiares, profissionais, consultores e casos muito legais que envolvem empresas que são controladas por famílias. Mas um tema que é extremamente importante em qualquer negócio, mas mais ainda quando nós falamos num negócio assim mais conservador, mais tradicional, que é o negócio de família, é a inovação. E o nosso convidado de hoje é um homem que tem uma profunda experiência no ambiente de inovação, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo. Eu estou falando com Vinícius Piva. Vinícius, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, Rogério. Muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. O Vinícius é uma pessoa que está muito conectado com o ambiente de startups, de inovação. Mas eu vou pedir, Vinícius, para tu contar um pouco da tua história. Como é que tu te transformou nesse agente de desenvolvimento de inovação? Sim, bom, Rogério, eu sempre fui bem inquieto, né? Sou filho de empresário, aprendi a trabalhar, aprendi a ter uma carreira profissional dentro da empresa do meu pai, né? Meu pai, ele era sócio de uma empresa junto com o meu tio, então desde os 14 anos a gente começou a trabalhar no chão da fábrica. Uma empresa familiar. Isso aí, o pai e o tio, eles ensinaram muito bem a gente desde o início a ser aquelas pessoas que querem aprender a todo momento, né? E numa posição não de querer estar no ambiente administrativo, mas sim no chão da fábrica mesmo, entendendo de onde é que vinham os processos, de onde é que saíam os produtos. Então, eles ensinaram desde os 14 até os meus 20 anos, eu fiquei pulando dentro da empresa, de setor em setor, produção, almoxarifado, expedição, para conhecer todos os cantos da empresa e com isso adquirir uma experiência também do negócio para depois, aos poucos, assumindo alguns cargos com uma responsabilidade maior. Aí, quando eu completei 18 anos, eu fui convidado para ser gestor da parte de expedição e embalagem da empresa e aí a gente começou cada vez mais, então, ter o contato, mas eu acabei, por causa dessa questão, né, que a gente foi ensinado a buscar mais, eu acabei ficando estagnado por 5 anos. E eu sempre fui inquieto, onde eu tinha problemas no meu dia a dia, eu enfrentava dificuldade no chão da fábrica, as dificuldades rotineiras, né, de uma empresa. E eu sempre procurava solucionar de uma forma diferente. Sempre busquei solucionar de uma forma diferente. E sempre usando o tio, o pai como exemplos, né, de empreendedores, eu também queria empreender. Fiz a faculdade de administração, depois fiz um MBA de gestão empresarial e pensando em empreender, depois que eu terminei a faculdade acabei saindo da empresa, fui para fora do país estudar, ter pelo menos o idioma bem definido, né? Fui estudar inglês e ter uma experiência também. Fui para a Irlanda. Fiquei 1 ano lá, estudando e trabalhando lá. E entendendo um pouquinho da cultura também. E depois quando eu voltei, ainda com a sede e a vontade de seguir os passos do pai, de empreender, eu comecei a pensar, vou ter uma fábrica, vou contratar pessoas, vou ter um pavilhão, maquinário, botava na ponta do papel ali para ver, era um custo muito alto. E aí aquela inquietação continuou e foi tomando assim até que a gente começou a aprender a entender de outras metodologias, e aí veio o curso de Design Thinking para pensar um pouco diferente, sair um pouco de fora da caixa, entender um pouquinho como é que a gente podia encontrar soluções de formas diferentes para os problemas que a gente tinha no dia a dia. E aí fui conhecer o mundo das startups, que daí onde é que eu me apaixonei para valer. E aí depois disso foi em 2015 que eu conheci, e depois disso então um envolvimento grande, uma conexão grande com startups, com os eventos para entender como é que era esse mundo, como é que funcionava para eu poder desenvolver uma startup, né? E aí as oportunidades foram aparecendo dentro de empresas, trabalhar com novos negócios, trabalhar com inovação mesmo, apareceu a oportunidade de estar conectado à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que hoje eu sou gestor
de inovação e tecnologia na Serra Gaúcha e Hortências, né? Então hoje a gente faz um trabalho de inovação aberta, aproximando startups de empresas tradicionais. Então todas as empresas que têm uma dificuldade, têm uma necessidade dentro da parte de gestão, eu quero ter um problema na área de RH, quero melhorar o processo de contratação de pessoas, de treinamento, eu quero melhorar o processo de marketing, de vendas, eu quero ter mais informação, dados, eu quero coletar. Então a gente entende quais são os desafios e dentro disso a gente aproxima startups que possam estar solucionando, né, através dos seus produtos. Durante muito tempo tu organizou, esteve envolvido com Startup Weekend e hackathons, esse tipo de coisa. Eu queria te pedir para tu explicar para quem está nos assistindo, primeiro, rapidamente, o que é um hackathon e outra coisa que tu falaste também, inovação aberta, né? Então, primeiro, o que é um hackathon, o que isso tem a ver com inovação aberta e como é que isso pode ajudar qualquer negócio? Perfeito. Então, o Startup Week, no hackathon, eu conheci em 2015, que foi ali onde é que eu realmente entendi que eu tinha alguma coisa, uma ferramenta que eu podia entender como empreender de uma forma diferente, não da forma tradicional, né, sem aquela necessidade de tanto encargo, tanto custo que tu acaba entregando no início, né, do negócio. Então eu descobri o Startup Week no hackathon e percebi que isso era o legado que eu podia deixar para minha cidade, para minha região, né? Então, poder mostrar para as pessoas o que é uma startup e dentro do Startup Weekend poder mostrar o processo de tu desenvolver, né? Tirar uma ideia do papel. Eu tenho uma ideia, então poder tirar ela do papel de uma forma onde tu vai ter um processo de validação da ideia, entender se a ideia ela é uma ideia que vai solucionar um problema pessoal ou um problema real do mercado, né? Em cima disso, criar um business plan, um modelo de negócio para tu entender toda a cadeia, quem são os fornecedores, quem são os clientes, o meu propósito, custos, isso receitas, tudo no final de semana. Tudo em 54 horas, né? E por último, apresentar para uma banca de jurados, onde eles vão estar avaliando e dizendo está no caminho certo, não dá, tem um interesse, né? E isso pode se tornar depois um negócio real, né? Que a gente chama das startups. Então a gente percebe que é ensinar mesmo essa nova forma de empreender, essa outra forma de empreender, né? Onde tu tem uma ideia, tu tem que saber se ela resolve um problema real, né? E de um mercado que tenha uma proporção grande, né? Que tu possa investir, né? Que ela seja escalável. A solução ela tenha essa questão da escalabilidade, onde com uma administração enxuta eu posso atender um grande número de pessoas, né, e que possa me trazer retorno depois financeiro. E num hackathon como esse que tu falaste, existe um trabalho de mentores, né, que muitas vezes estão ajudando essas pessoas, na sua maioria jovens, né, mas não necessariamente apenas jovens, que chegam com ideias para solucionar e aí tem algum tipo de suporte para caminhar de uma forma mais adequada. É isso? Isso, porque tu trabalha muito a mudança do modelo mental, né? O Startup Week, né, tu chega com a ideia e tu quer desenvolver ela no final de semana, em 54 horas. O hackathon, tu já tem um desafio pré-determinado. Então, tu vai desenvolver uma solução em cima desse desafio. Normalmente, o hackathon, no final, as empresas, elas disponibilizam um valor, né, e tu já sai com uma solução quase que pronta para a empresa. Então, aí tu reúne pessoas, empreendedores, desenvolvedores já com habilidade, né? E os mentores, eles servem para manter as pessoas focadas e no processo. Porque eu posso desenvolver uma ideia e eu posso pensar em criar uma solução de uma maneira tradicional e da maneira de uma startup, do modelo da nova economia que a maioria das pessoas chamam, né? Mais rápido. E isso aí, com foco no cliente, mais rápido, né? Ou eu posso ser do modelo tradicional, onde normalmente eu trabalho a inovação fechada, né? Onde eu quero ser pioneiro. Então aí o que acontece? Eu tenho as minhas experiências, eu tenho o meu conhecimento, eu não tenho ajuda de outras pessoas que vão enriquecer o processo de desenvolvimento, né? Eu conto muito com a minha experiência e com as minhas ideias.
Eu vou chegar no resultado, eu vou entregar uma solução, sim, só que ela vai demorar muito tempo para isso acontecer. E aí já conectando, né, a inovação aberta, os modelos de Startup Weekend, Hackathon, onde eu boto um grupo de pessoas para me auxiliar a desenvolver a ideia que eu tenho ou desenvolver o desafio que eu tenho. Então eu ganho agilidade, né? Eu ganho o resultado vem rápido, o retorno vem rápido. E claro, às vezes eu vou dividir, né, os resultados, eu vou ter as opiniões de outras pessoas, eu vou ter as vivências de outras pessoas, eu vou ter mentores que vão me auxiliar com as experiências deles. Então o processo se torna mais rápido, colaborativo, mas eu perco uma coisa que muitas vezes as pessoas têm aquela questão de ser o primeiro, né? Então eu trabalho colaborativamente. Então tu pode trabalhar das duas formas. Só depende da estratégia e do que tu quer fazer. E dentro de uma organização tu pode pensar isso também. Tem coisas dentro da organização que eu vou pensar estrategicamente e eu quero ser pioneiro. Isso eu vou fazer comigo mesmo. Mas existem outras ações que eu quero fazer de forma rápida, que eu quero ver o resultado rápido, que eu quero ver acontecendo rápido, eu quero botar no mercado rápido. Então aí eu trabalho inovação aberta. A inovação aberta, ela acaba trazendo diferentes olhares sobre um negócio, sobre algo que está sendo feito. Isso aí. Então, de certa forma, traz uma oxigenação para a organização. Enquanto que a inovação fechada, ela acaba trabalhando aquilo que já existe, muitas vezes com ganhos incrementais, alguns pequenos ajustes. É por aí? Isso aí, bem por aí. A inovação fechada tu usa muito para a questão de inovação incremental mesmo, e para coisas que tu acredita que com o teu conhecimento, com o conhecimento dos teus colaboradores, tu consegue desenvolver. Daí, novamente, quer ser o pioneiro, né? Eu quero ser o primeiro a lançar isso no mercado. A gente sabe que também isso às vezes é muito complicado, né? Porque tudo que é ideia já existe alguém no mundo que já pensou, ou existe algum lugar do mundo que já está desenvolvendo. E a inovação aberta é isso, tu oxigena. Tu traz pessoas, tu traz visões diferentes, tu acaba criando a questão da inteligência coletiva. Né? Então tu tem mais pessoas pensando, mais ideias surgindo. É claro, aí tu precisa de ter metodologia, tu precisa ter um passo a passo, claro, para não tornar também isso uma bagunça. Sim. Existe a questão da inovação onde a gente perde algumas questões de tempo, de pensar fora da caixa, mas tudo isso tem que ter uma estrutura, tem que ter um passo a passo, tem que ter um certo controle para não sair, né, do resultado esperado. Senão vira um caos. Isso, né? Aí tu vai ter uma experiência ruim, e a partir do momento que tu tem uma experiência ruim, tu nunca mais vai querer fazer. Né? Agora, Vinícius, tu moraste um período na Irlanda, já foste para outros ambientes, eu tive a oportunidade de coordenar várias missões empresariais para diferentes lugares, inclusive Vale do Silício, estive diversas vezes lá. E quando a gente fala de inovação aberta e quando a gente fala de inovação de um modo geral, é difícil não se perceber que o olhar internacional, o olhar global é algo importante. Então, porque tu falaste, poxa, daqui a pouco tem uma solução que está acontecendo lá na Nova Zelândia, lá na Irlanda, lá na Inglaterra ou aqui no Uruguai, e que eu posso, modificando um pouquinho, trazer para o meu negócio. Tu percebe que a internacionalização, que esse olhar global, ele ajuda também os negócios familiares a inovarem? Sim, com certeza. Eu consegui perceber muito isso quando eu estive no Texas. Eu fui 2 vezes lá no South by Southwest, né? E o Texas ali em Austin, ele tem uma conexão muito forte com o Vale do Silício. E eu percebi o seguinte, que o Vale do Silício é onde as coisas são criadas. E o evento South by Southwest ali em Austin, ele é feito para que as pessoas testem as soluções criadas. Então eu vejo que tanto negócios em família, tudo a gente tem, principalmente em família, quando a gente está nos negócios em família, tem aquela coisa de a gente ter que fazer perfeito, tem que fazer o mais certo possível, a gente não pode estar errando, é o nosso negócio, é o nosso ganha-pão, é o meu nome, é o nome do meu pai, é o nome da minha família. Então ali eles demonstram como a gente pode validar ações, como a gente pode validar produtos, e foi uma das coisas assim que eu aprendi, que foi muito, que eu depois trouxe para alguns momentos da minha vida, nas empresas que eu trabalhei, de poder usar eventos
né? Ou criar ambientes seguros onde eu posso desenvolver um produto, uma solução e fazer o teste. Para depois eu ir para o mercado real. E aí, quando a gente pensa isso, negócio familiar, que tem esse peso, que tem essa carga, né, de eu ter que fazer a coisa perfeita porque eu estou levando o meu nome, o nome da minha família, o nome do meu pai, eu não posso fazer uma coisa errada porque eu vou estar... Como é que meu pai vai estar vendo isso? Eu vou ser criticado, eu vou estar decepcionando, né? Então, eu consegui trazer isso de criar ambientes seguros, né, com pessoas, com situações, com fornecedores que estão sabendo que é um teste de produto, que eu estou fazendo o teste, entender como está o produto, se precisa melhoria, se precisa ajustes da primeira versão para a versão final que vai para o mercado, para depois ir para o mercado com mais segurança. Né? Criar esse momento onde eu possa testar, ter dados, informações, para tomar a melhor decisão, para criar a melhor estratégia e depois ir para o mercado assertivo. E lá era muito disso, a gente caminhava pela rua e era um bombardeio de pessoas falando, baixa meu aplicativo, testa aqui, faz um teste, faz... E por que lá eles estavam à vontade com isso? Porque todo mundo estava lá para isso. Todo mundo estava lá para viver essa experiência. Não tinha uma e não ia cobrança em se cima preocupar disso. se não funcionasse. Né? Não ia se preocupar se desse certo, não dava. Porque ele estava lá para isso mesmo. Então eu percebi muito disso. Da gente ter esse momento de criar ambientes favoráveis para a gente fazer testes das nossas ideias. E aí tu dá um passo para trás, né? Porque quando tu tem uma ideia, quando tu quer botar isso, seja numa indústria, e principalmente familiar, porque tem a experiência do pai, tem a experiência do filho, e muitas vezes isso da família, né? E muitas vezes tem aquela questão de foi feito sempre assim, do jeito tá certo assim. Tu acaba criando muitos momentos de discussão e poucos momentos de execução, de ação. Então se perde muito tempo discutindo, se desgasta muito para isso, até chegar num consenso, né? Então a gente acaba eliminando aquele momento de a gente perde energia discutindo para ter uma ideia assim, o que eu faço? Testa, valida, me traz informação para eu tomar a melhor decisão. E a partir dessas informações, aí sim a gente vai poder discutir. Se tu estava no caminho certo, se tu não estava, o que tinha que ser feito diferente. Vinícius, tu começaste, como falaste aí, em 2015, a estar inserido nesse ambiente de inovação de uma forma mais próxima. De lá para cá, olhando esse nosso universo aqui, a gente está falando de Serra Gaúcha, onde existem dois componentes muito claros. Um enorme manancial de empresas familiares e, por outro lado, um conservadorismo, isso não é uma crítica, é uma constatação, em termos de famílias tradicionais, muitas coisas ligadas à história. De lá para cá, tu percebe que as empresas da região, as empresas familiares, elas estão mais abertas para a inovação, ou a gente ainda tem muito que avançar para chegar em polos mais desenvolvidos de inovação, como Florianópolis ou outros? Eu vejo, conversando com as pessoas e podendo, né, ter ido a Florianópolis, entender como é que é o polo lá. O ano passado eu tive a grata sorte de ter vivido vários polos, né? Eu fui para o South Summit ali, conhecer e entender Porto Alegre. Depois, Startup Summit, entender como é que é Florianópolis. Tive contato com secretários de desenvolvimento da Tech Road, né? Que é a rota que une Porto Alegre, Caxias, Joinville, Curitiba e Florianópolis. Poder conversar com eles e entender como é que funcionava isso nas suas cidades. São Paulo, fui para o Bossa Summit. Também, né, um evento muito voltado à inovação, com informação para empresas em São Paulo, onde é que as coisas acontecem muito mais rápido. Fui para Minas Gerais, no Hackathon, onde é que é um evento também de inovação, muito tradicional, né? E eu percebi muito assim, que o que acontece lá, a gente vai adaptar à nossa realidade. A gente não vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. E conversando aqui com empresas e conectando, existem muitas empresas tradicionais que estão abertas, que já estão ganhando a maturidade para se conectar com inovação. Ter aquele desprendimento do comando e controle, né? Que é um traço forte da cultura tradicional, do modelo de negócio tradicional, para um modelo mais colaborativo.
né? Mas aí existe aquele desprendimento do ego, tem aquele desprendimento da desconfiança. Eu ouvindo o Daniel Eli falando num curso, ele falando, a gente tem que pensar e dentro do nosso dia a dia, trabalhar ações de inovação, trabalhar ações de diferente, né, do nosso core business, da nossa rotina. E aí das pessoas que estava no curso pediu, Daniel, é legal tu falar disso e tudo mais, só que como é que eu faço isso na minha rotina? Eu tenho um monte de reunião, eu tenho um monte de contatos, eu tenho um monte de ligações, eu tenho um monte de ações para fazer. E como é que eu faço isso na minha rotina? Como é que eu faço tudo isso, né? O Daniel falou bem claro, eu passei por isso dentro da Randon e consegui fazer esse movimento lá dentro, por quê? Eu tive que comigo mesmo conversar, pensar o que eu estou fazendo para acariciar meu ego e o que eu estou fazendo que realmente eu estou entregando algum resultado. E a partir do momento que ele fez essa reflexão, ele conseguiu entender que a maioria das coisas que ele estava fazendo era para acariciar o ego dele. Ele estava participando de reuniões onde é que ele só ia para dizer que ele estava lá, que ele fazia parte do grupo e não contribuía com nada. Então, a partir disso, ele conseguiu dar os passos para realmente focar naquilo que ele podia entregar de resultado. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar, né? Parar e tentar aos poucos ir mudando a cultura do comando e controle para uma cultura de colaboração. De novo, né? A gente fala inovação, mas com metodologia, com passo a passo, né? Com regras claras. A clareza é uma coisa muito importante dentro disso. O alinhamento de expectativas é muito importante no processo para a gente ter os resultados. E muitas vezes não vai acontecer na primeira vez. Então tem que ter persistência, tem que ter muita conversa, tem que entender que as coisas não vão dar certo no primeiro momento, mas tem que ter conversa para entender onde é que a gente falhou, onde é que a gente podia ser melhorado, o que a gente podia ter feito diferente. E aí partir de novo para o ciclo, né? Como se fosse um PDCA. Ali planeja, documenta, faz ação, vê o que aconteceu e vai indo. Tu acredita, e nós nos encontramos no Salt Summit ano passado, talvez a gente se encontre novamente aí. O Salt Summit, por exemplo, ele contribui para disseminar essa cultura de mudança, de inovação. O Web Summit que vai ter no Rio esse ano, esses eventos que a gente participa, isso de fato chega nos empreendedores de modo geral? Eu vejo que vai começar cada vez mais. Tá? O Salt Summit ele vem para mostrar isso, né? Um evento de uma grandeza fenomenal, eu não conhecia, não sabia. A gente vê a imprensa comprando o evento, divulgando isso, então a imprensa também ela tem um papel muito forte, né, em poder estar divulgando as ações. Eu vejo que quanto mais a empresa estiver divulgando esses eventos, mais confiáveis eles vão ser. Porque todo evento que é feito, a questão da informação, do conteúdo, né, a trilha de conteúdo do evento, ele é pensado, em todos os eventos que eu fui, ele é pensado de uma forma assim detalhada, para realmente agradar. E cada vez mais que o empresário começa a se conectar com isso, começa a entender a importância disso, ele só tem a ganhar. E aí vai ganhar em experiências, vai ganhar em cases. Esses eventos eles trazem muito cases de sucesso de startups conectados com empresas, de empresas que se conectaram com startups, oportunidades. Né? O Salt Summit ele vem muito disso. A gente estava ali e o que mais se via era pessoas falando inglês. Gente de todos os cantos do mundo. Né? As startups elas tinham que ter o pitch em inglês para participar do campeonato de startups, para ganhar a premiação. Então a gente via muito isso. Ele vem para preparar. Acredito que a coisa mais certa foi ter fechado o pacote de 5 edições, para a gente ter essa constância. A cada ano vai acontecer. Então eu vou esse ano para entender como é que é. Para o ano que vem eu estar mais bem preparado e poder absorver melhor o evento, fazer as conexões que eu realmente preciso. Entender como é que funciona o evento e voltar para casa, na minha indústria, na minha empresa, e saber o que eu podia ter conectado do evento com as minhas necessidades, com os meus problemas, com as minhas dores do dia a dia. Fazer as conexões, entender, isso aí, e ir mais bem preparado, né? Vinícius, a gente está chegando no final do nosso tempo e eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem para essas pessoas, para esses empreendedores que estão nos assistindo aqui nesse momento. Acho que todo empreendedor, todo empresário que quer de alguma forma se conectar
com inovação e entender um pouquinho mais, né, de tudo isso que a gente fala, porque existem vários níveis, né? A gente pode falar sobre inovação de processos, né? A gente pode falar sobre inovação de resultado, inovação de cultura. São várias formas que a gente pode inovar dentro da nossa empresa. Eu vejo que o principal papel é o engajamento. É estar participando desses movimentos, é estar indo aos eventos, é estar engajado com as comunidades, com as pessoas que estão falando nisso, né? E começar a criar a sua própria percepção. Para depois, aí sim, começar a atuar dentro da empresa. Ganhar aquela maturidade, ganhar aquele conhecimento para saber realmente o que faz sentido e o que é só onda, o que é só hype, o que é coisa do momento. Esse é o Vinícius Piva, um cara que conhece muito sobre esse universo de inovação e está colaborando com as empresas aqui da região da Serra e do Rio Grande do Sul e do Brasil a pensarem de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Vinícius, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço. Você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, nós temos um encontro marcado. Você e eu, falando sobre negócios de família. Então, semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.